Olá, muito bom dia. A partir de agora começamos a apresentar aqui pela sua TV Assembleia, canal 9.2 e na sua Rádio Assembleia, frequência 96.9, o seu programa Diário da Manhã desta segunda-feira, dia 27 de outubro de 2025. É ponto facultativo para muitas pessoas, mas para a gente aqui da TV Assembleia, Rádio Assembleia e do PROCON, também não é não. Nós vamos estar trabalhando, vamos estar levando informações para você. O feriado, na verdade, é dia 28 de outubro, dia do funcionalismo público, só que foi antecipado tanto pelo governo do estado como também pela Prefeitura Municipal de São Luís e, logicamente, o ponto facultativo ficou nesta segunda-feira. Mas ponto facultativo para as pessoas, para nós aqui de comunicação, nosso dia a dia, nós não paramos e nós estamos aqui no ar para mais uma edição do programa Diário da Manhã. Lembrando que o Diário da Manhã está sendo apresentado por mim, Henrique Pereira, uma vez que o Ronald II, titular, está de férias, e nós estamos cobrindo as férias aqui do Ronald II na sua TV Assembleia, canal 9.2 e Rádio Assembleia na frequência 96.9. E já está aqui conosco, todo mundo sabe que toda segunda-feira o Viva PROCON sempre está aqui presente. Nós só temos a agradecer a presidente Karen Barros. Ela disse, não, é ponto facultativo para servidor. Para mim, não, eu estou aqui. E gestante, tá linda, mas aí veio trabalhar, veio prestar contas para a população e isso a gente só tem a agradecer. Então, muito obrigado por ter se predisposto, tá vindo aqui, mesmo gestante, mesmo já com a barriguinha bem quase dando luz, mas a senhora veio. Bom dia, prazer imenso recebê-la aqui na TV Assembleia, canal 9.2. Bom dia, é uma satisfação sempre estar aqui com vocês e estou à disposição. Firme e forte, isso aqui é maravilha. Bom, e nós vamos à primeira pergunta, é o Reginaldo Soares. Ele é contador, ele é aqui da vizinha cidade de São José de Ribamar, cidade balneária de São José de Ribamar. E ele deu uma pergunta que é interessante, que é muitas das vezes até uma situação que muitas pessoas enfrentam. Ele deve algumas parcelas de um empréstimo e recebe várias ligações o dia todo. É um negócio impressionante. Não sei onde é que eles arranjam tanto número, meu amigo, porque às vezes a gente até bloqueia aquela porrinhação na vida dele, mas eles conseguem. O que a pessoa pode fazer, o que o PROCON orienta essa situação que o senhor Reginaldo está vivendo? Bom, primeiramente, seu Reginaldo, a cobrança ela pode acontecer. O que o Código de Defesa do Consumidor fala que não pode é a cobrança abusiva, aquela que constrange, leva o consumidor ao constrangimento. E nesse caso é o que deve estar acontecendo. Então eles estão ligando insistentemente. Por exemplo, se a cobrança acontece também para familiares, ligando para familiares, que às vezes as empresas fazem isso, ligando no telefone do trabalho. Então isso pode acontecer, mas isso é cobrança abusiva e rechaçada pelo CDC. No caso, é proibido fazer isso pelo artigo 71. Então o consumidor, nesse caso, ele pode e deve denunciar o PROCON com o nome da empresa, justamente, e se tiver prints das ligações, das intenções, das intensidades das ligações, então às vezes uma ligação à noite, essa daí também já é considerada uma cobrança abusiva, se foi um horário comercial, ok, mas tem um limite, né? A cobrança, ela, por telefone principalmente, tem um limite. Então, o consumidor pode sim fazer a denúncia pelo PROCON Maranhão. E ele ficou curioso, ele pode entrar com um processo contra essa empresa? Porque, como a senhora falou, às vezes eles ligam para o serviço da pessoa, às vezes eles ligam 10 da noite, às vezes 5 e pouca da manhã, a pessoa está acordando, eles estão ligando. Cabe a ele entrar com recurso e a senhora falou em prints, né? No caso, provas, né? Isso, provas. Ele tem que apresentar essas provas desse constrangimento. E no caso, no PROCON, a gente vai notificar a empresa para que ela pare nessa cobrança e até também possa apresentar um plano de negociação dessa dívida. E se ele assim quiser também, ele pode, através de um advogado ou da Defensoria Pública, ajuizar uma ação de danos morais, porque a questão dos danos morais a gente não discute no PROCON Maranhão na esfera administrativa, é somente no judiciário. Então, o consumidor precisa analisar e, obviamente, o advogado, o defensor também vai analisar essa questão da abusividade, então, do constrangimento, porque isso precisa ser demonstrado na ação. Maravilha, só posso agradecer a senhora. E o detalhe, se ele precisar também de apoio, ele pode procurar o órgão, né? O PROCON está lá à disposição. Se ele tiver alguma dúvida, tá bom, seu Reginaldo? Se eu tiver alguma dúvida. Agora eu vou com a Mariana Gonçalo, ela é professora, ela é do bairro da Areinha, e uma pergunta até muito interessante. Muitas das vezes você vai pagar a emissão do boleto, o TCB, e aí termina tendo que pagar a tarifa por essa emissão. Isso é certo?
Totalmente ilegal. Então, se ela estiver sendo cobrada pela emissão de boleto, ela pode também denunciar ao PROCON. Se já pagou, o PROCON vai pleitear o ressarcimento em dobro dessa cobrança, dessa tarifa. É proibido pelo CDC, no artigo 39, cobrança abusiva, cobrança indevida também. E considerado, de uma forma geral, como uma prática abusiva. Então, não pode acontecer. O que se atribui a essas empresas fazerem isso? Porque isso é recorrente, não é só a professora Mariana Gonçalo que tem essa situação. Eu já vi várias outras pessoas reclamando. O que leva essas empresas assim? Elas acharem que vocês estão dormindo. O PROCON nunca vai fazer nada, né? Eles pensam isso, né? Na verdade, a esperteza de tentar... Né? O mal de sabido é pensar que todo mundo é besta. Exatamente. Tentar enganar o consumidor na intenção de obter lucros. Então, muita gente não sabe que é ilegal ou não olhou aquele boleto, não olhou aquela fatura e deixou despercebido e assim a instituição financeira vai lucrando, né? Vai recebendo tarifas pequenas de cada consumidor, mas o consumidor tem que ficar sempre atento. Hoje, a gente tem muita informação na era da internet, então, tendo uma dúvida, pode entrar em contato com o PROCON Maranhão, né? O PROCON Maranhão não é só um órgão de formalização de reclamação, a gente também dá orientação aos consumidores. Então, pode nos procurar através das redes sociais, e também pelo aplicativo. O aplicativo também serve para tirar dúvidas. É um detalhe importante nessa pergunta da dona Mariana, porque a gente pensa assim, mas sou eu, é um boletim que eles estão me cobrando R$3. Mas, bicho, a minha avó, ela sempre dizia que de grão em grão, galinha enche o papo. Não é só você que eles estão cobrando, eles estão cobrando milhões de pessoas. De milhões de pessoas em R$3, eles fazem milhões de reais. Então, você não pode se acomodar, né? É R$3. Lá que se demanda R$3. Mas é R$3 teu, R$3 da Leda, R$3 do Adilson, R$3 da senhora. E aí eles vão fazendo muito dinheiro. Exatamente. E a brincadeira cola, né? Exatamente. Vira uma rotina na empresa. E o consumidor não pode deixar barato, não. Porque, infelizmente, algumas empresas, né? Tem muita empresa que trabalha de boa fé, dentro dos ditames da lei. Mas algumas, né? Tentam colocar algumas coisas proibidas nos contratos, nessas tarifas, e o consumidor tem que ficar de olho, sim, principalmente nos bancos. Tenha dúvida. Obrigado, professora Mariana. Agora eu vou para a senhora Esmeralda Cristina Barros. Ela é motorista de aplicativo, mora aqui no bairro do Anjo da Guarda, a qual mandamos um abraço a todos os amigos que estão lá. E ela faz uma pergunta muito interessante também. Ela contrata um título de capitalização, mas agora ela quer cancelar. Ela paguei, cansei de pagar. E aí ela não consegue cancelar. E aí como é que fica essa situação? Ela recebe o que ela já fez? Como é que fica a situação igual a dona Esmeralda e de milhares de pessoas que também fazem assim? Bom, dona Esmeralda, esse caso, primeiro tem que analisar. Provavelmente o seu título ele ainda não finalizou, não está no tempo de carência, de receber. Então, tem que analisar esse contrato, porque quando há um cancelamento antes da finalização dos pagamentos, pode haver cobrança de multa, pode haver cobrança de alguma tarifa. Isso tem que ser analisado em contrato, até mesmo para saber se essa tarifa, essa multa está legal, né? No caso, está razoável. Mas o certo é que o título de capitalização é um contrato. Então, firmou-se um contrato com uma instituição e tem que se observar o plano de pagamento e, a partir daí, a consumidora pode solicitar ou esperando a carência ou o final dessa contribuição para resgatar aquilo que lhe foi prometido em contrato. Então, tem que analisar o contrato para verificar se é viável para ela cancelar antes, se não vai ser uma multa, né, muito, muito irrazoável, e sendo, a gente também notifica essa instituição para garantir que o consumidor não saia tão prejudicado. Mas é importante ela saber que ela assinou um contrato com prazo de recebimento, com carência, e tem que seguir. O consumidor, na assinatura de contratos, ele tem direitos e tem obrigações. Maravilha. Dona Esmeralda, a senhora tiver alguma dúvida, também pode procurar o órgão competente, que o PROCON vai estar lá para atender. Só para a gente finalizar, a dona Rosângela Serra, ela é cozinheira, mora lá no bairro do Alto do Turu, e ela disse assim, eu posso pedir desconto de uma peça de vestuário que está à mostra numa loja? E às vezes acontece muito isso, a gente chega numa loja, só tem aquela peça, e incrível que possa parecer, a gente só gosta daquela, é um negócio impressionante. E muitas das vezes ela é de vestuário, e a gente quer um desconto. Tem essa possibilidade? E eu estou me falando como consumidor, como qualquer outra pessoa que está nos ouvindo agora, tanto pela TV Assembleia como Rádio Assembleia, vê como a gente faz as perguntas que vocês vivem no dia a dia. Vocês nunca imaginam que a gente vai fazer aquilo que você vive. E você deve estar agora, dona Maria, dizendo, meu Deus, era assim que eu queria. E dona Karen vai me responder agora.
Dona Rosângela, poder pode, mas a loja ela não tem obrigação de fazer promoções, de fazer saldos. É liberalidade da loja fazer esse tipo de promoção ou desconto, dar desconto em produtos. Mas a partir do momento que ela coloca um produto em promoção, que ela disponibiliza um desconto, ela tem que informar o consumidor quais são as condições dessa promoção. Então, normalmente acontece uma loja de roupa, por exemplo, que tem alguma avaria, tá rasgada, enfim, tá manchada, ela é colocada no saldo e aí o consumidor precisa ser avisado que ela está em promoção porque tem uma avaria, porque tem uma mancha. Não necessariamente todas as roupas que estão em mostruário, em vitrine, devem entrar em promoção. É liberalidade total da loja, tanto é que a gente vê loja que não faz promoção, né? Faz, às vezes, uma estratégia de não perder aquela roupa, ela não vai voltar para a fábrica, não vai voltar para o dono daquela franquia, então tem que movimentar o fluxo do estoque. Então, por isso que acontecem as promoções, mas não tem uma legislação, o CDC não obriga sobre promoção, obriga a dar toda e qualquer informação prévia ao consumidor. Então, inclusive a vitrine, ela tem que estar precificada. Então, vitrine sem preço pode denunciar o PROCON que a gente vai agir. Então, é importante que o consumidor, ele saiba, seja informado antes de entrar na loja sobre o preço daqueles produtos. Então, ele pode estar um preço em cada peça, pode estar por tabela, né? Então, para o consumidor saber, sem ter que entrar, perguntar, né, ou enfim. E as peças também que estão dentro da loja, elas têm que estar precificadas ou individualmente, ou também por meio de tabela ou com aquela maquininha. O importante é que a pessoa não pode ser enganada, lesada. A loja ela tem que usar de seriedade para o consumidor. Se eu comprar lá do mostruário, eu estou comprando sabendo o que eu estou comprando. Exatamente. É esse que é o detalhe. Isso. E a loja tem que estar me dizendo, olha, tu está comprando porque tu queres. Isso. É um direito meu. Olha, doutora Karen, só posso agradecer muito a sua participação, que hoje é um ponto facultativo, mas eu sei que daqui a pouco a senhora vai estar lá no PROCON também, despachando normalmente, e agradecer muito. E nós vamos continuar aqui. Muito obrigado. E o PROCON continua aberto, né? Continuar. Nós agradecemos a presença, né? Então, mesmo em ponto facultativo, feriado, o aplicativo está à disposição de todos. Então, vendo alguma situação de abusividade, de falta de compromisso com o CDC, o PROCON deve ser acionado pelo aplicativo, que é a forma mais fácil do consumidor fazer a denúncia, a formalização da reclamação. Sem sair de casa, faz essa denúncia, envia para a gente faz a tratativa. Normalmente a gente deixa equipes de plantão para situações como de feriado, de final de semana, para justamente ajudar esse consumidor que precisa a qualquer hora do dia. Eu só posso agradecer muito a senhora por ter vindo aqui conosco, estar despachando esse dia, nesse feriado, ponto facultativo. Podia estar em casa, mas está aqui conosco. Muito obrigado. Obrigada. Bom, eu agradeço a todos que ficaram conosco. Muito obrigado. Nessa segunda-feira, ponto facultativo. Amanhã é o feriado, mas já foi antecipado tanto pelo governador como também pelo prefeito e pela presidente da Assembleia Legislativa. Ela botou ponto facultativo para alguns, mas a comunicação não para. E nós estamos aqui apresentando o seu programa Diário da Manhã, prometendo que amanhã, terça-feira, dia 28, estamos de volta para mais uma edição. Então, muito obrigado a todos que ficaram conosco. Tenham um ótimo dia. Fiquem com Deus. Um abraço. Tchau, Brasil.